Olá, graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos e que o sangue do Senhor Jesus te cubra e te proteja de todo e qualquer ataque do mal e que o Senhor acampe anjos à tua direita, à tua esquerda, te guardando e te protegendo no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Queridos, sejam todos bem-vindos e neste momento eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, cujo o título traz uma mensagem sobre os 7 pontos para a nossa libertação. 7 pontos para uma pessoa ser liberta. E para entrar nesta palavra toda especial, neste momento de reflexão, de estudo da palavra, eu tenho esta palavra para compartilhar para você e creio que irá te ajudar, te fortalecer e assim te dará forças para você vencer. Queridos, aqui em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz o seguinte: quanto mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes recebido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém, queridos? Até aqui. Queridos, temos aqui uma palavra a qual Deus traz à sua igreja, nesta epístola, onde a gente entra em um ambiente totalmente sobrenatural. Quando nos deparamos diante de um texto desse, você já começa a ver aqui um agir de Deus, uma preocupação, a qual o apóstolo Paulo traz ao conhecimento da igreja acerca da preocupação com as lutas diárias, os problemas cotidianos que ocorrem no dia a dia. No entanto, deve-se dar uma atenção especial para essa direção. Muitas pessoas acabam não acreditando em problemas que acontecem do acaso, do nada. De repente está indo tudo bem, mas de repente alguma coisa acontece e muda tudo. E muitas vezes vem lutas, algumas provas, algumas opressão na mente, dificuldades na vida daquela pessoa e ela não entende o porquê de estar passando por aquilo. Então, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra e trazer para você os 7 pontos para você ser liberto no nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto, queridos, que nos chama a atenção quando lemos o texto é revestir-se de toda a armadura de Deus. Eu começo a te perguntar por que se revestir das armaduras de Deus. E o que é as armaduras de Deus? Ou seja, a importância de você se revestir das armaduras de Deus é para que você fique blindado, fortalecido na presença do Senhor e tenha resistência contra todo e qualquer ataque do mal que porventura queira te tocar. Então há uma necessidade grande de você se revestir das armaduras de Deus para que nenhum mal possa te tocar. Porque muitas pessoas, queridos, sabe? Muitos são ali atacados, não é? Sofrem ataques espirituais e por não ter um discernimento espiritual, acaba se sofrendo aquele dano e achando que talvez foi algo que aconteceu porque tinha que acontecer, sem entender e abrir a visão para entender que muitas vezes é um ataque espiritual que aquela pessoa está sofrendo. Então, revestir-se de toda a armadura de Deus, o cristão ele precisa, como está escrito em Efésios. Então,
Você deve buscar de todo o teu coração esse revestimento. Você deve andar sempre cingindo os vossos lombos, né, com a verdade. Sempre andar com a verdade, buscando a presença de Deus. Sempre tendo uma vida de comunhão com Deus, um devocional. Muitas pessoas levam em consideração o seu devocional. E quando a gente começa a entender o que é se revestir das armaduras de Deus, é justamente isso. É você desenvolver o teu hábito de orar, de jejuar, de ler a Bíblia Sagrada, conhecer as Escrituras e assim ter uma comunhão maior com Deus. Muitas pessoas, às vezes, passam por despercebido e não atentam para essa direção. Então, para que você se revista das armaduras de Deus, é preciso que você esteja em constante oração, em constante entrega. E durante o decorrer da semana, você consagra-se a Deus em jejum. É muito importante o cristão jejuar, porque o jejum, ele derrama aquela cobertura espiritual de Deus sobre ti, tá entendendo? Já há cobertura espiritual de Deus sobre a tua vida, mas se você quer se revestir, estar blindado, receber aquela unção de Deus, você deve, através da oração, da consagração, jejuar, para que venha esse revestimento de Deus sobre a tua vida, para que nenhum ataque do mal venha te tocar. E há certos problemas, querido, certas maldições que ocorrem na vida das pessoas, que elas só saem, ou melhor, só são quebradas por meio de oração e jejum. Há obras de feitiçaria que são feitas na vida de alguém, às vezes maldições que vêm dos pais, dos avós, e essas maldições devem ser quebradas através de uma oração e jejum intenso, feito uma campanha por alguns dias, para que haja o trabalhar de Deus, o destravar nessa área e possa quebrar essa maldição, tá entendendo? Então existe algumas maldições que só quebram por meio de oração e jejum, parecido com a palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, porque alguns discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E Jesus, quando expulsa, os discípulos perguntam: mestre, como pode? Como é que se faz? E ali Jesus fala que certas castas de demônio só saem por meio de oração e jejum. No entanto, há algumas batalhas espirituais que possamos enfrentar, você deve enfrentá-la através da oração e jejum, para que haja o quebrar dessa maldição, que caia por terra todo ataque espiritual, toda palavra lançada contrária, todo olhar de inveja, toda perseguição, porque há pessoas que são muito perseguidas, às vezes, sabe, no meio da família, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que ela esteja, ela sempre é um alvo que o inimigo almeja atacar. E muitas vezes usam pessoas até mesmo próximas, pessoas no meio familiar, do convívio, do trabalho, ou seja, pessoas que estão próximas dela e vão querer atacar. E é assim, nem sempre o inimigo vai usar uma pessoa de longe, usa uma pessoa de perto para atingir e atacar. Então, este primeiro ponto, você já começa a entender a importância de você se revestir das armaduras de Deus, para que você possa estar vencendo em Cristo Jesus. Então, queridos, o segundo ponto fala-se sobre a confissão positiva. Declarações negativas caracterizam a influência demoníaca, não é? Então, a palavra de Deus fala que nós devemos abrir a boca para profetizar coisas boas, palavras de bênção, e não para murmurar, reclamar, porque atrai coisas negativas. Então, nunca declare nenhuma declaração, nenhuma palavra negativa contra a tua vida, nem contra os teus. Você deve ter cuidado. Há pessoas que são expert em lançar palavras de maldição na vida dos outros. De repente você sabe, outro momento eu estava
em um ambiente de trabalho e via uma mãe de família passar com a criança e olhou para a criança e chamou um nome feio, o nome de um demônio, não lembro qual, mas ali já estava chamando ela de demônio, estava amaldiçoando a vida daquela criança. E eu, Jesus, está repreendido. Ou seja, você deve entender que a palavra tem poder. E a palavra, uma vez lançada, ela vai. Então, você deve lançar uma palavra de bênção e de provisão sobre a vida daquela pessoa. Então, uma confissão positiva é a fé expressada. Você sempre deve proferir palavras de bênção, palavras com fé. E assim a sua fé será expressada através do que você fala. Então, sabe, queridos, às vezes, eu sempre digo, para você conhecer uma pessoa, ter uma noção breve, um raio-x rápido daquela pessoa, basta apenas você ouvir ela conversar com você por 1 minuto, 2, 3, você já vai ter um pré-diagnóstico daquela pessoa. Você vai observar como é o estilo dela, a cultura, a forma dela pensar, tá entendendo? Então você já começa a ter um discernimento dessa pessoa, uma visão mais ampla. Então, a pessoa que abre a boca para falar de forma educada, sempre palavras de bênção, é diferente. Você já vai ver a diferença. Há pessoas que olham para pessoas que são cristãs, que são servos de Deus, e vê que o linguajar é diferente. E ali pergunta se você é crente, né, evangélico. E muitas vezes a pessoa diz sim, sou sim. Ou seja, diz, é porque você é diferente. Já aconteceu comigo, pessoas perguntarem, já no início da minha fé, tá entendendo? Porque é uma mudança, é uma transformação. Então, queridos, você deve entender que nunca abra a boca para proferir palavras erradas. Sempre faça uma confissão positiva. Como diz aqui em Marcos capítulo 11, 23, diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que será feito, assim será com ele. Ou seja, tudo que você falar, a oração, a palavra tem um poder e vem através da oração. Quando você profere uma palavra, seja ela negativa ou positiva, ela tem um efeito de uma oração. E aquela palavra, uma vez sendo positiva, será bênção, mas sendo negativa, não será uma bênção. Então, sempre tenha cuidado, sempre muito cuidado com o que irá falar, porque isso é uma forma de libertação. Há pessoas que têm um costume, meu Deus, de falar palavrão, palavras feias, né? Fala palavras em qualquer assunto, qualquer coisa que acontece, já diz um palavrão. Se está zangada, fala palavrão. Se espanta com alguma coisa, diz palavrão. Se está alegre, fala palavrão. Tudo é motivo para falar palavrão, sabe? É algo, meu Deus, totalmente fora do normal. Então, entenda, sempre lute por esta área para falar palavras de edificação, de bênção. Terceiro ponto. Permanecer nas Escrituras. Jesus Jesus resistiu às tentações. Satanás, ele tentou de várias formas contra Cristo, mas perdeu. Então, queridos, a palavra, ela é um espelho para a alma, como diz lá em Tiago 1:22. Se você analisar comigo, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés e para o saber do caminho. Então, a palavra é que nos direciona. A palavra vai nos purificar. A palavra, ela vai nos transformar. Então, devemos sempre permanecermos nas Escrituras. Por isso é importante que o cristão sempre tenha o hábito de leitura, de ler a palavra, de avançar na presença de Deus. Então,
como também diz lá em Efésios 5, 25, 26, é como uma espada de dois gumes, ou melhor dizendo, Hebreus 4, 12, perdão. É como uma espada de dois gumes, não é? Ela é afiada. Então só ela que pode penetrar dentro de nós e fazer a transformação a qual nós precisamos. Então você deve entender que ninguém pode conservar a sua libertação por muito tempo sem que a palavra de Deus seja um fator primário na sua vida. Então, para que haja uma libertação por completo na pessoa, ela precisa deixar que a palavra de Deus conduza ela, venha reger a vida dela, que ela venha se alimentar da palavra de Deus, que o Espírito Santo possa trabalhar através da palavra de Deus na vida dela. Por isso, muitas pessoas têm uma grande mudança, uma grande transformação e muitos não entendem e até questionam, porque fulano antes vivia de tal forma e agora fulano já mudou a postura, a forma de viver e pensar. As pessoas que estão no mundo, como nós falamos no nosso dito popular, no meio nosso evangélico, as pessoas do mundo não entendem, do mundo secular, o trabalhar de Deus, só entende quem está dentro da igreja e começa a ver o trabalhar de Deus. Deus vai trabalhando, a palavra vai entrando como uma espada de dois gumes, vai tirando toda a rapina, toda a sujeira e vai havendo esse processo de libertação na vida dela. E ali ela começa a se libertar, transformar e algo diferente acontece. Então, se outra hora ela tinha um passado diferente, agora já muda tudo na presença de Deus. É o Espírito Santo do Senhor trabalhando. Veja que coisa tremenda. Veja como Deus trabalha na vida das pessoas. Por isso, a necessidade de permanecermos na palavra de Deus. Então, é como diz aqui em Salmos. Salmos 1, né? Ele diz, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, quanto mais você se entregar na palavra de Deus, quanto mais você obedecer à palavra do Senhor e deixar o Espírito Santo te conduzir e abrir a tua mente, a tua visão espiritual, mais você vai ser purificado, trabalhado, moldado pela palavra de Deus através da ação do Espírito Santo do Senhor. E ali você vai avançar grandemente. Então, nesse terceiro ponto, permaneça nas Escrituras. Ok, gente? Eu quero trazer aqui também um quarto ponto. O quarto ponto é crucificar a carne. Ou seja, tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. Lucas 9:23 fala que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. E o que a gente pode entender sobre isso? É um momento de renúncia. É um momento ao qual nós estamos crucificando a carne, estamos automaticamente nos afastando de tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que quer vir em primeiro lugar para tirar a honra e a glória de Deus, e nós acabamos afastando dos costumes errados, das práticas, da forma de ver o mundo anteriormente, a nossa cultura secular, e começamos a avançar, crucificar a nossa carne. Então, aqui diz assim, queridos, quebre os hábitos ligados com os espíritos do mal. Se os vícios, desejos e as concupiscências não estão entregues ao pé da cruz, o caminho para a volta dos demônios está aberto. Gálatas 5:19 ao 21. Ou seja, devemos fazer, sim, uma grande renúncia em nossas vidas. Devemos aprender a renunciar a tudo aquilo, os desejos da carne, os vícios, as amizades que muitas vezes não nos edificam, que querem nos levar para a roda dos escarnecedores. Temos que abandonar tudo aquilo, queridos, que são portas de maldição, são portas de prisão, de cadeias que o inimigo quer fazer. Porque é isso que ele quer fazer, ele quer lutar contra o sistema celestial para te trazer para o sistema secular,
aonde a carne pende para os desejos dela. E só é pecado, é a luxúria, é o prazer, tá entendendo? São os desejos carnais, muitas vezes desejos que vão te levar a um abismo profundo sem volta. No entanto, você luta para resistir. Você começa a crucificar a sua carne em Cristo Jesus. Você segue a Jesus, deixando tudo para trás. E Deus lhe dará uma nova mente. Você terá a mente de Cristo, a visão do Espírito Santo de Deus em ti. O Espírito Santo te conduzindo e te dando a mente do Senhor. E você vencerá na graça que há em Cristo Jesus. Quinto ponto, desenvolver uma vida de louvor e adoração, de oração contínua. Você deve desenvolver uma vida de louvor e de oração contínua. O louvor, ele cala o inimigo. O louvor não é uma atitude do coração, mas é a expressão de gratidão a Deus. O louvor, queridos, é algo maravilhoso. Quando você começa a louvar a Deus, você está expressando uma grande gratidão a Deus, reconhecendo que Ele é soberano e você está em processo de adoração a Deus. Então, o louvor vai calar o inimigo. O inimigo não gosta de louvar. Ou seja, ele já teve a oportunidade dele lá na glória, mas ele foi expulso dos céus mediante a sua concupiscência, né? A sua ganância de querer usurpar o trono da graça de Deus, ser maior que Deus. No entanto, de anjo, passou a ser um anjo caído, ou se não, como chamamos, demônio, junto com os que o seguia. Então, sempre desenvolva uma vida de louvor. Comece a ter libertação na sua casa através dos louvores. Comece a colocar louvor dentro do teu lar para louvar, no teu celular, no teu computador, tablet, teu som. Começa a colocar os louvores de Deus. Começa a transformar aquele ambiente da tua casa em um ambiente de adoração a Deus. E assim você começa a quebrar muitas barreiras espirituais, muitas maldições que o inimigo quis lançar. Através do louvor é quebrada as maldições. Então você tenha uma vida de louvor, de oração a Deus. Ore, busque, porque a oração é isso. É uma conversa com o teu Criador, com o teu Pai, e é um momento que você se aproxima com Deus. Não te preocupa com uma oratória bonita. Às vezes estamos em eventos, igreja, culto, e vemos alguns irmãos que têm uma oratória linda, glória a Deus, louvado, né? Maravilhas. Mas não se atenha a isso, não se preocupe, porque Deus ele capacita cada um da sua forma especial. Você vai ter a sua forma de louvar e adorar a Deus. Então Deus vai te dar muita sabedoria e muita direção para você avançar na graça que há em Cristo Jesus. Então, como diz aqui, Deus, a adoração a Deus é a alegria, né? É uma alegria que nós temos através do falar, do cantar, do dançar, do tocar. Olha quantas coisas são envolvidas na adoração, no louvor, em adoração a Deus. Então, são instrumentos de cordas, o bater da mão, né? Palmas que você bate, você está dentro da igreja, tem toda aquela coreografia, né? Você se levanta, bate, se balança, bate palma, adora a Deus. Ou seja, você está louvando a Deus, está adorando a Ele, expressando gratidão por tudo que Ele tem feito por ti e te abençoado. E ali você começa a ter muitas libertações na sua vida, sim. E sexto ponto, manter uma vida de comunhão e um ministério espiritual. Manter uma vida de comunhão, queridos, é muito importante para cada um de nós como cristãos. Aqui em 1 Coríntios, versículo 12, do 7 ao 14, fala-se da ovelha desgarrada, né, que estava em perigo. Mas devemos estarmos
agarrados em Cristo, no Senhor Jesus, que é o bom pastor. Não podemos andarmos desgarrados, como um rebanho sem um pasto, sem um pastor. Temos que estar nos alimentando da palavra de Deus e estarmos juntos do nosso pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai te dar a direção e o fortalecimento que você precisa. Então sempre tenha esse elo com o Senhor Jesus. Nunca deixe de ir à igreja, de ir aos cultos, nunca deixe de participar dos eventos que a igreja promove, muitas vezes culto no lar, célula no lar, trabalhos evangelísticos, estudos dentro da igreja. Então, participe, tenha essa comunhão, avance, porque Deus vai te preencher de uma forma tremenda. E louvado seja o nosso Deus. Então, queridos, sempre tenha esta comunhão com Deus. E o teu ministério espiritual, ele vai crescer. Deus vai operar para um grande crescimento. E você irá avançar na presença de Deus. Você sentirá o agir de Deus sobre a tua vida. E você se alegrará daquilo que Deus está operando sobre a tua vida. E o sétimo e último ponto desta ministração, eu quero deixar para você, sétimo ponto, entregar-se por completo a Cristo. É muito importante que você se entregue por completo ao Senhor Jesus. Jesus, Ele não te quer pela metade. Jesus, Ele te quer o todo, por completo. É muito comum vermos dentro da igreja pessoas que chegam na igreja, mas não se entregam por completo. Não há uma entrega, não é? Muitas vezes ali louva, adora, ouve a palavra, às vezes até se emociona, chora, mas não consegue de fato se entregar por completo a ponto de mudar a vida dele, né? Ou dela. E acaba se ficando uma obra que ainda não concluiu totalmente. Deve se entregar por completo, sem reservas, sem ter medo, sem se preocupar com o que vai acontecer no amanhã. Você deve ser louco por Jesus, deixar Deus trabalhar sobre a tua vida. Então, entregar-se por completo a Cristo significa também que você deve determinar que cada pensamento, palavra e ação, ela vai refletir a natureza de Cristo. Está entendendo? Cada palavra, cada gesto, ação, ela vai refletir em Cristo. Com a mente de Cristo, você terá o agir, o pensar, tudo na presença do Senhor. Quando você se entrega por completo, há uma mudança geral. E toda a sua atitude, seus pensamentos estão mudados. Mudados conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Então, permaneça em Cristo. De que modo o fruto do Espírito possa frutificar em abundância em ti? Então, permaneça em Cristo para que venha esse crescimento espiritual, para que haja esta frutificação de Cristo em ti e em curto espaço de tempo se verão os frutos que o Evangelho de Cristo está ministrando em você. Você dará frutos, você terá uma grande mudança na presença de Deus e será uma grande libertação por completo. Será uma obra completa, perfeita na presença de Deus e você se alegrará daquilo que Deus está trabalhando sobre a tua vida. Se prepara para você avançar território na presença do Senhor. Se prepara porque Jesus tem grandes promessas sobre a tua vida. Deus quer fazer coisa grande. Então, queridos, a fé em Deus são as armas mais poderosas que o cristão pode ter. É a arma mais forte contra as investidas do diabo. Se você tiver uma fé fiel, firme na presença do Senhor Jesus, você irá vencer, você irá romper toda barreira, toda cadeia, todo grilhão do inimigo que porventura algum dia quis vir sobre a tua vida, você irá vencer na graça que há em Cristo Jesus. Então, fica com estes 7 pontos fundamentais para a nossa libertação. E eu creio que Deus está fazendo coisa extraordinária sobre a sua vida.
eu quero estar orando por ti neste momento. Querido Deus e eterno Pai, Pai grande e Deus poderoso, Pai, neste momento, ó Deus, eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã. Apresento, Senhor, esta pessoa que esteve comigo até aqui nesta live. Deus vai visitando, vai fortalecendo, vai operando, Senhor, sobre a vida dela um novo tempo da tua parte. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido e paralisado toda a cadeia do inimigo, toda a amarração do demônio, todo ataque espiritual, toda inveja, toda obra de maldição, obras de feitiçaria, tudo aquilo que veio para atacar a vida desta pessoa, para tentar amarrá-la na vida sentimental, na vida conjugal, na vida profissional e demais áreas da vida, Pai, do teu filho, da tua filha, seja agora aniquilado, paralisado no sangue de Jesus, toda opressão, todo mal. Eu dou voz de comando no mundo espiritual e ordeno que todo mal, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E não volta nunca mais. Deus, cobre com teu sangue, Pai, a vida desta pessoa. E eu peço a Ti, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, para que Teu nome seja louvado e glorificado através da pessoa do Senhor Jesus. Libera uma unção de renovo, uma unção, Pai, de bênção sobre a vida desta pessoa. Que a alegria venha, que a prosperidade venha, que as Tuas bênçãos sejam sobre a vida dela, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Eu te peço que esta pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Queridos, foi um grande prazer estar contigo até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe e vamos estar seguindo em mais lives como essa, trazendo mais novas mensagens. Fica debaixo da graça. Quero te pedir também um pedido todo especial. Se inscreve no nosso canal, curte, para o crescimento dele e vamos juntos andarmos rumo ao profético. Seja parceiro deste canal. Que o Senhor Jesus te abençoe e fique debaixo da graça do nosso Deus.